Olá, pessoal! Quanto tempo que eu não gravo um vídeo aqui no YouTube? Normalmente tá fazendo pequenos vídeos para o Instagram, ali do Medcoff, sobre Bíblia, pequenos devocionais. Mas aqui pro YouTube realmente tá meio abandonado, né? Normalmente quando eu gravo é mais sobre alguma aula da faculdade que eu gravo ali e deixo no modo privado para ninguém ver, a não ser algum colega que queira assistir aquela aula gravada da faculdade. Hoje eu irei falar um pouquinho então da minha história até a aprovação na faculdade de medicina. E por que eu escolhi fazer medicina? Ah, Humberto, por que você escolheu fazer medicina? Poxa, é porque eu gosto de dinheiro. Bem, se fosse isso, provavelmente eu seria marqueteiro e não faria medicina, estaria vendendo uma Rinode. Ah, não sei. Brincadeiras à parte, Rinode tem excelentes perfumes, a Omnilife, entre outros, são empresas excelentes. Eu super indico vocês a usarem, inclusive. Então, hoje então eu irei falar da minha história até a minha aprovação em medicina. E pra mim, antes de eu falar, é porque eu acho medicina legal, eu preciso falar do meu nascimento, que é muito importante para eu escolher fazer medicina. Bem, eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Musiquinha de fundo, só consegui editar, vai. Eu nasci em 1998, tive complicações na hora do parto, tive hipóxia neonatal, que é a falta de oxigenização no cérebro. A minha mãe era muito jovem na época, né? E foi um parto normal e teve essas complicações. Ao nascer, nasci sem nenhuma sequela, com 3 meses de nascimento tive crises convulsivas e desde então eu fui diagnosticado com paralisia cerebral e a minha vida se resume basicamente em tratamento, muita fisioterapia mesmo, até hoje eu faço. E eu sempre fui um cara temente a Deus. Os meus pais sempre me levaram à igreja, sempre me motivaram a buscar Deus, a buscar a palavra de Deus. E eu lembro que eu fui em diversas religiões, seja ela qual for. E com o tempo isso foi crescendo em mim o desejo de conhecer a Deus. Aos meus 15 anos, ali em João, o Evangelho de João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 3, que ali relata a história de um cego de nascença que nem ele pecou, nem seus pais, mas para que a glória de Cristo fosse refletida nele, né? Depois você pode ler lá, é uma história bem bonita. Então eu cresci ali e entrei na escola, né? Eu tive dificuldades de aprendizagem, tive dificuldades para aprender a ler, escrever. Eu fui aprender a ler com 10 anos, fui aprender as operações básicas com 12. E o desejo de eu querer ser médico. Bem, apesar das minhas dificuldades na escola, eu sempre quis ser médico. Na verdade, quando eu era pequeno eu queria ser pastor. Eu vi aqueles caras na igreja, ai, tá muito Jesus, tá. Queria ser pastor, hoje eu não tenho mais essa ideia. Eu ainda amo falar de Jesus, eu amo falar do evangelho de Jesus, mas de uma maneira simples e pura, sem levar uma religião propriamente dita. Eu tenho a minha crença, atualmente eu sou batista, mas não tem nenhum. Eu não gosto de levar placa de igreja, eu gosto de falar de Jesus, porque ele é simples e puro, né? Então, prosseguindo, eu ali eu cresci, tive dificuldade e eu lembro que na minha infância eu conheci, minha tia tinha um amigo que fazia medicina no Rio de Janeiro e foi o primeiro acadêmico de medicina e eu falei pra ele que eu queria fazer medicina, né? E tempos pessoas, tive um amigo na escola que ele queria, que eu comentei com ele que queria fazer medicina e ele fez uma brincadeira bem boba na época, como é que você vai ser médico se você tem deficiência na mão? Bem, eu provavelmente não seria cirurgião, seria pediatra ou clínico geral, com especialização em cardiologia, tendo mais provavelmente eu vou por neuropediatria, que é o que ainda me atrai mais. Eu gosto bastante de trabalhar com crianças, eu espero ser pai um dia. E também porque eu fui uma criança
neuroped, então eu sei a dificuldade de achar um neuropediatra em pequenas capitais como Cuiabá. E é isso. Falando um pouquinho da minha aprovação. Eu fiz 3 anos de cursinho e alguns anos ali no ensino médio eu fiz aulas de reforço. Eu vim de escola pública, eu vim do EJA, ensino de jovens e adultos. E ali eu tive grandes aprendizagens, né? Fiz 3 anos de cursinho. O primeiro ano eu fiz um cursinho bem barato da época, que hoje nem existe mais. Não deu certo. No segundo ano eu fiz o cursinho do estado, totalmente gratuito. E no terceiro ano, mais ou menos, eu fiz um curso de redação, mas acabou que eu fui aprovado e fiquei estudando e eu fiquei me preparando. Na verdade foi 2 anos e meio mais ou menos, então não chegou a ser 3 anos. Entrei na faculdade no final de 2018, então eu considero que eu praticamente entrei em 2019. E ali eu tive a primeira experiência com medicina. No início eu achei que eu ia dominar as matérias, tive muitas dificuldades no início do curso. Cheguei a repetir matérias, sim, e a minha adaptação ao decorrer do curso foi muito difícil. E aqui eu quero voltar o porquê eu escolhi a medicina. E naquela época eu ainda tinha dúvida. Bem, eu escolhi a medicina porque eu passei, graças a Deus, aleluia, lavachúrias. Mas, faltava algo. Foi quando eu reprovei na faculdade, eu peguei uma dependência de sistema locomotor na época, em neuro. E hoje eu estou apaixonado pela neuro. Olha como o mundo gira. E eu lembro que nesse período eu tive um encontro novamente com Jesus. Eu já era convertido, eu sempre fui cristão, mas ali na faculdade tive um encontro com Jesus. E eu resolvi criar, na época, o grupo Puro Simples, hoje é um projeto de extensão, onde eu falo de humanização no hospital. E ali eu achei minha vocação. E eu lembro que antes disso a minha avó falou que eu seria médico de pessoas e médico de almas. Então tudo isso se conjuga ao trabalho que hoje eu faço dentro da universidade. Então, para mim, eu escolhi a medicina para tentar aliviar a dor e como também trazer um pouco de paz para a alma. Isso para mim é muito gratificante. Eu acredito que o vídeo poderia se encerrar aqui, mas a faculdade não acabou. Então eu escolhi medicina por amor, para tentar humanizar a medicina em si. Lembro que na minha infância eu tive muitos médicos rabugentos e esse foi um dos motivos que também fez eu escolher a medicina, tentar humanizar a medicina e tentar levar a palavra do amor para todas as pessoas ao meu redor. Para finalizar, queria falar de algo que tem me auxiliado muito nos meus estudos na faculdade. Como eu disse, eu tive muita dificuldade no início e ainda tenho uma pequena certa dificuldade, mas isso tem sido suprido com uma plataforma que tem mudado a minha vida. Essa plataforma se chama Medicoff, que é a maior plataforma de residência médica do Brasil. Eu falo que é a maior, que realmente é a que mais aprova na USP. 34 aprovados no último processo seletivo da USP. Isso mostra uma grande revolução do ensino. E o mais interessante da plataforma é que é uma plataforma inclusiva. Então ela adapta com sua rotina ao decorrer do curso. E para mim isso é sensacional. E se você quiser conhecer a plataforma, e queria deixar, antes de finalizar, se você está tendo dificuldade na aprendizagem, está tendo dificuldade no decorrer do curso, eu queria dizer que busque ajuda psicológica, busque se apegar a Deus, a palavra de Deus. E segundo, se você está tendo dificuldade na aprendizagem, venha conhecer o Medicoff. O meu cupom de desconto é Medicoff UFMT. Vou deixar o link aí na descrição. E é isso, pessoal. Esse é um pouquinho da minha história. Em resumo, é por amor a Jesus. Eu amo a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.